Então vamos lá. Eu separei alguns assuntos para a gente falar. Primeiro, sobre cloud pública. Será que todo mundo sabe mesmo o que é cloud pública? Eu atendo muitos clientes, uma boa parte deles sabe, tem boa compreensão sobre o que é cloud pública, o que caracteriza a cloud pública, mas alguns ainda têm dúvidas sobre o conceito, até porque tem um monte de coisa misturada e não existe uma verdade absoluta, né? Então existe o conceito de cloud, que é você usar recursos que não necessariamente estão dentro do seu ambiente, né? Isso fazendo um paralelo com o ambiente on-premises, um ambiente físico que as empresas tinham na sua infraestrutura, ou alugavam uma infraestrutura de alguma empresa que provia e provê ainda, existem várias empresas nesse nicho que provém infraestrutura. Então vou falar um pouco sobre nuvem pública, depois vou falar sobre o Microsoft Azure, que é a implementação da Microsoft para a nuvem pública, e aí eu vou falar sobre o Azure e explicar as principais características da nuvem do Azure. Depois, juntar Analytics, né, as ofertas de Analytics que a Cloud tem. A gente sabe que tem ofertas de serviço lá dentro, desde máquinas virtuais até serviços que a gente chama de PaaS, né, plataforma como serviço, mas quais são efetivamente as opções de Analytics que nós temos disponíveis na nuvem do Azure? Então, primeiro, para quem não está acostumado com a nuvem e o que ela traz de benefício para as empresas, eu trouxe aqui um resultado de uma pesquisa que foi desenvolvida pelo IDC e mais a McAfee de antivírus, que perguntou para clientes do nível pequenas e médias e grandes empresas, né, principalmente empresas do nível enterprise, o que elas achavam da nuvem, né, e fazendo uma pesquisa sobre resultados de utilização de nuvem. Então descobriu-se que empresas que adotam a nuvem têm um crescimento quase 20%, têm agilidade para crescer quase 20% mais rápido do que as empresas que ainda não adotaram a nuvem. É um processo, várias empresas estão nesse processo, né, costuma-se dizer que não é programa nenhum projeto, mas é uma jornada, porque você não vai desligar seu ambiente on-premises hoje para ligar a nuvem amanhã. E você não consegue fazer essa migração de uma só vez, existem várias etapas ali, vários riscos envolvidos, né? Já que você está movimentando dados, movimentando os aplicativos e tudo mais. Então, é comumente comparada, né? Usa uma metáfora de uma jornada. Então, você sai de um ponto, você passa por vários desafios para chegar no outro ponto. E outro dado interessante dessa pesquisa é que 80% das organizações de enterprise, elas têm uma política chamada Cloud First. Cloud First é uma política onde ninguém é obrigado a mover nada imediatamente para a nuvem, mas todo novo projeto ou toda refatoração de um projeto, toda atualização de um projeto tem a nuvem como a primeira opção, não a principal, não a única opção. Então, eu estou desenvolvendo um novo aplicativo, né? Então, minha empresa usa basicamente infraestrutura em on-premises e eu tenho um novo aplicativo para desenvolver, ou eu estou modernizando um aplicativo. Então, eu sempre olho a nuvem como primeira opção e 80% das empresas, elas têm essa abordagem com relação à nuvem. A primeira opção é a nuvem. Vamos falar então do Azure. Então a gente falou sobre os benefícios da nuvem, mas o que é essa nuvem? A Microsoft tem um serviço de nuvem pública que chama Microsoft Azure, alguns de vocês devem conhecer. E o que é nuvem pública? É aí que entra a dúvida. Eu acho que todo mundo sabe, por exemplo, que serviços como o LinkedIn, como o Netflix, eles funcionam em nuvem, né? Não é uma coisa que você não instala os filmes na sua máquina para você assistir. Aliás, você pode assistir da TV, que não tem nem HD, você pode assistir do celular, pode assistir do computador, enfim. Os filmes, eles estão na nuvem, né? Não é um meio físico que você pega um CD, um pendrive ou qualquer coisa, um HD, e usa isso on-premises. A mesma coisa do LinkedIn. O LinkedIn você pode ter até aplicativo, mas ele funciona na web, assim como o Netflix funciona na web. Então, quase todos os mecanismos, eles estão fora do seu hardware, fora do seu computador, fora do seu notebook, fora da sua TV, fora do seu celular. Isso basicamente é um serviço em nuvem e é um serviço que a gente pode chamar de SaaS, né? Software as a Services. Mas a nuvem é muito mais do que isso. Ela implementa outras funcionalidades. E aí, o que é nuvem? Quais são os quesitos para determinar se um serviço que não está no seu ambiente, ele é nuvem?
né? Então, existe um instituto americano, o National Institute of Standard and Technology, que definiu 5 critérios para uma nuvem pública. Então, obedecer esses 5 critérios é nuvem pública. Então, primeiro critério, tem que ser acessível de qualquer lugar. Então, se você está usando um serviço que exige que você tenha um link dedicado, né, que você compre um link de tantos gigabits e tal, não necessariamente ele é um serviço de nuvem pública. Pode ter o link, é recomendado que tenha por questões de segurança e velocidade, mas a nuvem, para se caracterizar como pública, ela tem que ser acessível de qualquer lugar, e aí ela traz um mundo de opções, né? Empresas que têm muitas filiais, por exemplo, não precisa ter um investimento tão grande em infraestrutura de networking. Segundo, ela tem que ser self-service. Ela tem que ser self-service. O que significa isso? Significa que você não precisa ligar para ninguém para provisionar um serviço. Se eu precisar de uma máquina virtual, eu tenho que entrar em uma interface, escolher o tamanho da máquina que eu quero, subir a máquina e ter uma interface para parar a máquina se eu quiser, para expandir a máquina se eu quiser e para reduzir o tamanho da máquina se eu quiser. Então, esse é o segundo critério para definir uma nuvem pública. Tem que ser pago por uso, né? Se eu tiver que pagar antecipadamente, fala assim, olha, você vai pagar 1 ano antecipado ou pagar 6 meses antecipado. Já não é nuvem pública também. A nuvem pública ela é paga por uso. Se eu usar 1 hora, eu pago 1 hora. Se eu usar 10 minutos, eu pago 10 minutos. Se eu for usar 1 ano, eu pago 1 ano. Se eu for usar dentro desse 1 ano, eu vou usar uma vez por mês durante 1 hora, eu vou pagar 12 horas e assim por diante. Então, é um terceiro critério para definir uma nuvem pública. O quarto critério, ela tem que ser elástica. Se eu tiver que ligar para alguém para aumentar, falar assim, olha, o mês que vem vai ter Black Friday e ter que pedir antecipadamente para as pessoas programarem o size do meu sistema, também não é nuvem pública. Nuvem pública eu tenho que ter a liberdade de ir lá e subir, escalar, seja verticalmente, seja horizontalmente, escalar o serviço. E ter alta disponibilidade. Né? Essa alta disponibilidade ela tem que ser implícita. Ele não tem que me cobrar mais por alta disponibilidade. Então a gente está falando de 3 noves ou mais. Ok, definindo o que é nuvem pública, aqui tem algumas fotografias dos data centers de Azure da Microsoft, que são data centers comuns. A diferença é a forma de consumo. Ele é um data center como os data centers on-premises que você usa. A diferença é que ele oferece uma interface, um portal, onde você usufrui de todos aqueles critérios. Então, você acessa o portal do Azure de qualquer lugar, você consome o serviço paga por uso, ele é self-service, ele é escalável e ele tem alta disponibilidade. Eu ia mostrar aqui também um projeto da Microsoft, que é o projeto NATIC, que tem um cilindro de data center. Esse cilindro ele pode ser, por exemplo, depositado no fundo do mar, como tem essas imagens aí de um data center do Azure rodando no projeto NATIC. Qual que é o objetivo disso? Para você fazer um data center, construir um data center, você tem que ter licença ambiental, tem que ter alvará da prefeitura, tem que ter uma série de requisitos que pode demorar meses, mesmo que a Microsoft queira investir, fala assim, não, vou fazer um data center no menor tempo possível. Existe o tempo desses alvarás, dessas negociações, enfim, todas. Com essa tecnologia, né, de cilindros, você pode, de um dia para o outro, chega com o navio lá, deposita o data center em algum lugar do mar ali, e ele está funcionando automaticamente. O data center do Azure ele é distribuído globalmente, ele tem 61 regiões por enquanto, está crescendo isso, tem regiões no Brasil, ou seja, existe um data center do Azure aqui no Brasil disponível, isso reduz a latência para aplicações que são sensíveis à latência. As pessoas questionam bastante as questões relacionadas à segurança do data center, do Azure. O meu data center é mais seguro ou menos seguro do que o Azure? Ou vice-versa, o Azure é mais seguro ou menos seguro do que o meu data center? A resposta é, na verdade, as nuvens públicas, elas são mais seguras, e principalmente o Azure é a nuvem pública que tem mais certificações de segurança, estão printadas aí as certificações, e que eu conheço nenhum data center individualmente, principalmente um data center que é mantido única e exclusivamente pela empresa, tem todas essas certificações, tem todas essas camadas de segurança. E as ofertas da Microsoft, né, para o Azure, de serviços que rodam sobre serviços de nuvem que estão disponíveis e que rodam Analytics. Então, eu printei alguns deles, não é exaustivo, eu printei um em cada classe praticamente, mas esse número é infinito.
não é, dentro do Azure não tem só serviços que são providos pela Microsoft. A Microsoft tem uma série de parceiros e ele funciona como uma loja. O Azure, dentro dele, é como se fosse uma loja do Android, uma loja do iOS. Ele tem um marketplace e qualquer fabricante, ele tem que homologar, claro, mas qualquer fabricante pode colocar o seu aplicativo, o seu serviço, o seu software para rodar na nuvem. Então, vou passar rapidamente sobre alguns deles aí. A gente tem o Machine Learning Services, a gente tem uma série de implementações que rodam R e Python, a gente tem implementações de Hadoop, que é o HD Insights, vou falar mais sobre ele mais para frente, mas basicamente ele é uma implementação de Hadoop PaaS. A gente tem o serviço de Data Lake Store, a gente tem o Synapse Analytics, que é um serviço que junta várias coisas ali, catálogo de dados, pipelines de movimentação de dados, banco de dados de data warehousing e assim por diante. O Databricks, a gente tem Spark em profusão dentro do Azure, muitos serviços carregam o Spark junto de si. E a gente tem integrações com Machine Learning Service, com serviços de inteligência artificial, serviços cognitivos, né? Reconhecimento de imagem, reconhecimento de voz, de fala, de fotografias, enfim, de speech to text, text to speech. O Azure, ele não é uma plataforma proprietária da Microsoft, roda muita coisa dentro dele. Então roda serviços desenvolvidos pela própria Microsoft, como o Synapse, por exemplo, é um exemplo, Synapse Analytics é um exemplo, Data Factory é outro exemplo, mas nada impede que você suba seu próprio serviço. Você pode subir uma máquina virtual e rodar Oracle lá dentro, você pode subir um cluster de Hadoop da distribuição Cloudera, rodando em VMs, né? A diferença é que tudo que é PaaS tende a ser mais simples de implementar, mais simples de escalar para cima ou para baixo e altamente disponível. Enquanto o VM não, em VM tem o Linux, tem o sistema operacional Windows que você tem que administrar, fazer hardening, configurar antivírus e assim por diante. Então, a administração ainda fica por conta do cliente. Quem provisionar vai ter que fazer administração, vai ter que atualizar o sistema operacional, vai ter que aplicar patch de segurança e assim por diante. Enquanto no PaaS, não. PaaS é um serviço gerenciado. A Microsoft, ela garante que o PaaS vai estar disponível em 3 noves ou mais. Ela garante que vai ter, enfim, implementações de atualização de segurança, correção de bugs e vulnerabilidades e assim por diante. Isso de forma transparente para mim, eu não vou precisar me preocupar com isso. Além disso, rodam frameworks, né, como PyTorch, né, falando de frameworks de inteligência artificial, de machine learning. A gente tem todos esses serviços, todo o pacote de serviços cognitivos, a gente tem frameworks populares aí, PyTorch, TensorFlow, Keras, Onyx e assim por diante. A gente tem serviços de machine learning, a Databricks, por exemplo, é um serviço super popular, não é da Microsoft, roda como PaaS dentro do Azure, mas está disponível em outras nuvens. Dentro do Azure ele tem uma série de integrações, né? A engenharia da Microsoft, mais a engenharia do Databricks, criou uma série de integrações que são aceleradores para simplificar a complexidade de consumir dados de Data Lake. Tem o Machine Learning Service e tem as VMs com serviço de Machine Learning. Tem infraestrutura, ou seja, você pode escolher dentro do seu cluster do Databricks, por exemplo, se ele vai rodar em GPU, CPU, FPGA e assim por diante. E tem as integrações com o ambiente on-premises. Então, dá para você rodar, dá para você ter uma nuvem híbrida, né? Uma parte dos seus workloads você pode rodar na nuvem, essa parte de workload pode rodar numa outra parte que pode ser integrado, pode rodar no seu ambiente on-premises. Então, você não precisa escolher ou nuvem ou on-premise, e uma opção não invalida a outra, e usando as duas, se você tiver máquina no seu ambiente on-premise, você usa essas máquinas, mas você tem um framework que não tem disponível no seu ambiente on-premise, você faz experimentação dentro do Azure, e assim você usa o melhor dos dois mundos, né, dos dois ambientes. Eu separei aqui alguns serviços só para demonstrar, já que a gente vai falar sobre Analytics, né? O Azure tem mais de 100 serviços, né? Tem serviços de infraestrutura de rede, tem serviço de virtual desktop, e tem um monte de serviços. A nossa pauta aqui é exclusivamente sobre o serviço de Analytics, né, que rodam na nuvem, quais são as vantagens dos Analytics. Eu separei aqui alguns serviços que rodam e suportam linguagens R e Python, que toda vez que a gente fala em Machine Learning, Analytics, a gente está vinculado a esse tipo de serviço. Então, primeiro,
O Python, todo mundo sabe, é uma linguagem de programação não necessariamente utilizada para Analytics, né? Não, você pode programar, criar aplicativos com Python. Então, o Python está presente no Azure Functions, em outros serviços serverless ou de web server do Azure. A gente tem também no Marketplace, né, o modelo, o Arc, ou seja, um template de máquinas virtuais que já vem com uma série de serviços, de aplicativos e serviços de Machine Learning. Se você está acostumado a usar Machine Learning no seu notebook e você precisa de mais poder de processamento, precisa de mais flexibilidade, mais dados e tal, você pode subir uma máquina que a gente chama de Data Science Virtual Machine. Essas máquinas, elas têm vários modelinhos, né? Eu acho que tem uns 3 ou 4 modelinhos, em Linux, em Windows, você escolhe, em várias distribuições de Linux, aliás, e essas máquinas já vêm configuradas, a engenharia da Microsoft já foi lá e já ajustou os parafusos para serviços como esses que estão printados na tela funcionem. Então, de linguagem, R, Python, de desenvolvimento, Visual Studio, assim por diante, de injeção de dados, né, o Data Factory, o Event Hubs e assim por diante, de exploração de dados, de Machine Learning, H2O, TensorFlow e assim, né, e por aí vai. Eu separei alguns outros serviços, por exemplo, o Power BI é um serviço em nuvem, né, powerbi.com, que ele permite também que você, dentro dos seus dashboards, você rode algoritmos, por exemplo, de geração de algoritmos e bibliotecas de geração de gráfico dentro do Power BI, né, de R e Python. A gente tem o Azure Notebooks, que está dentro do Machine Learning Services. A gente tem o Azure Databricks. Deixa eu mostrar aqui com o Databricks rapidinho para vocês. Essa é a interface principal do Databricks. Como eu disse, o Databricks não é uma ferramenta da Microsoft, é uma ferramenta de mercado. Ela só funciona em nuvem, então está disponível em várias nuvens. No Azure ela tem integração. Aqui eu estou abrindo no notebook para mostrar as linguagens que ele suporta, R, Python, Scala e SQL, né, que é o Spark SQL. Então, quem sabe, os DBAs, o pessoal de desenvolvimento que conhece linguagem SQL, pode usar o SQL dentro dos notebooks. E agora eu vou abrir um notebook, eu tenho uma tabelinha que eu mostrei ali, que ela já está carregada, uma tabela de frutas, e eu vou abrir um notebook e vou mostrar, num único notebook, eu vou programar, né, vou interagir com essa tabela nas 4 linguagens que o notebook do Databricks suporta. Então, primeiro, esse notebook, ele é um notebook Python. Então, se eu não falar nada, ele entende Python. Agora, eu vou fazer aqui um Markdown, né? Eu vou colocar um comentário, então, demonstração das linguagens do Databricks. Então, se eu abrir um notebook novo e escrever uma instrução, esse notebook vai entender que essa instrução, ela é Python, né, que é o padrão, né, o default desse notebook. Eu posso criar um notebook SQL, um notebook R e tal. Então, eu vou escrever em Python aqui, display frutas, que é a tabela que eu já pré-criei, né, já fiz a ingestão dela. Beleza, então ele traz as primeiras linhas da tabela de frutas em linguagem Python. Mas eu posso escrever uma célula em outra linguagem, né? Eu vou escrever, então, outra célula, vou pegar a segunda célula, vou escrever em R. Como que eu faço isso? Eu uso o %, coloco %R e a partir daí ele compila R dentro dessa célula desse notebook. Então já usei 2 linguagens, Python, que é a linguagem original, né, a principal, e R. Agora eu vou para a terceira linguagem, agora é o Scala. Vou abrir uma nova célula e aqui eu coloco lá %Scala e escrevo lá frutas.show e trago as primeiras 5 linhas. Tá aí, essa é a terceira linguagem que eu estou usando aqui. E por último, eu vou usar mais uma célula, colocando Markdown aqui, colocando um comentário, vou usar o Spark SQL nessa próxima célula. É o mesmo processo, dou um %SQL ali e escrevo um select asterisco from frutas, né? Limita 5, posso colocar cláusula where e assim por diante. Então, é assim que funciona o Databricks, né? Que é um framework super utilizado, super popular quando se fala em Machine Learning dentro do Azure. A gente tem opções de Hadoop, né? Se eu fosse construir agora um framework
para Big Data, para Analytics, eu usaria o Databricks. Ele é mais moderno, ele é flexível, enfim, tem interface gráfica, mais simples de trabalhar. Mas para quem já tem e já está confortável em trabalhar com Hadoop, por exemplo, ou quer migrar o Hadoop, um cluster Hadoop do ambiente on-premises para o Azure, eu recomendaria o HD Insights. É uma implementação PaaS, você não precisa configurar o Hadoop, instalar todos os componentes, configurar o cluster, configurar a network, você simplesmente vai lá, escolhe subir o HD Insights, escolhe quantos nodes você vai usar e sobe esse serviço. Tem o Data Explorer, tem o SQL Database. O SQL Database também implementa linguagens R e Python através do Machine Learning Services. Tem o Machine Learning Studio, tem o SQL Server, tem o Machine Learning Workspace e tem o Synapse Analytics. Ok, então para finalizar, minhas considerações finais aqui sobre os principais fatores que tornam a junção, né, a integração entre nuvem e analytics perfeita. Então, primeiro, a flexibilidade. A flexibilidade de você usar a ferramenta que você quiser. Eu sou obrigado a usar uma ferramenta Microsoft? Não, não é obrigado. Você pode subir uma máquina virtual com Linux e instalar os algoritmos que você quiser e os serviços que você quiser. Você quer instalar um Anaconda, um Eclipse ali e usar pacotes do Python, vai funcionar perfeitamente. Escala praticamente infinita, eu posso subir quantas máquinas eu quiser. A gente tem sempre o dilema das startups, né? A startup, o Uber, por exemplo, quantas máquinas o Uber comprou inicialmente? Quantas máquinas eles têm hoje? Provavelmente as startups que têm escala infinita hoje, né, como Netflix, o Uber e assim por diante, se não fosse a nuvem, talvez elas não fossem viáveis. Por quê? Como que o Netflix ia conseguir mais clientes para os seus filmes? Prestando um bom serviço. Como ele prestaria um bom serviço? Tendo uma boa infraestrutura. Como ele pode ter uma boa infraestrutura se ele não tem clientes? Né? Então você consegue ir crescendo, vai crescendo. Existem ofertas de outros serviços de streaming, então conforme vai crescendo o número de clientes, vai crescendo ao mesmo tempo, você consegue subir máquina virtual. Então em feriado, quando as pessoas estão em casa, sei lá, em sazonalidades, eles conseguem, né? Essas empresas de streaming conseguem aumentar a escala de processamento dos seus vídeos e depois diminuir. Fim de semana aumenta, durante a semana diminui, o horário comercial as pessoas não estão assistindo, a maioria não está assistindo, né? Então essa elasticidade, a escala é praticamente infinita. Redução de custos, porque você não compra uma máquina que eventualmente vai ficar parada. Imagina se no Black Friday eu tivesse que comprar um monte de máquinas para suportar a demanda do Black Friday, e depois do Black Friday eu faço o quê? Vem Natal, tudo bem, mas em janeiro eu faço o quê com essas máquinas? Eu revendo no Mercado Livre? Como é que eu faço, né? Alta disponibilidade, esse é um dos principais, uma das principais features da nuvem, e controle sobre os dados, que a gente tem ferramentas como Data Catalog, ferramentas de governança de dados, né, de rastreamento de dados, que ajudam bastante a você saber que tipo de informação que eu tenho, quem está acessando, como e por quê. É isso, pessoal.